Boa noite a todos, com muita alegria que aqui estamos, mais uma vez, para uma noite de estudos. É a primeira do ano, né, Regina? Muito bom estar com vocês aqui, na primeira noite de estudos de 2015. Nós vamos trazer para vocês hoje um tema muito interessante, que chama a nossa reforma íntima. E eu vou começar com uma história em um consultório. A pessoa chegou com fortes dores abdominais. Doutor, eu não sei o que eu tenho, fortes dores abdominais. O médico pediu vários exames de sangue, ressonância, ultrassom, radiografia. Diagnóstico, cirrose hepática. É uma doença, né, que dá no fígado, mas é perfeitamente tratável. Então o médico falou, você está com essa doença, mas ela é perfeitamente tratável. Prescreveu medicamentos, caminhada e exercícios físicos diários. Tá bom, ele foi embora. Um mês, retorno. E aí, tudo bem? Tudo mal, doutor? Não melhorei nada. Mas você tomou os medicamentos que eu receitei 3 vezes ao dia, religiosamente. Caminhada, 5 quilômetros todo dia. E os exercícios físicos? 1 hora após a minha caminhada. E não resolveu. Você parou de beber? Não, doutor. Ai, como dói. Então, o médico, ele nos escuta, ele analisa, ele faz as recomendações do que nós temos que deixar de fazer quando nós temos um problema e o tratamento necessário àquela moléstia. Agora, se nós quisermos melhorar, nós temos que fazer a nossa parte, claro. Senão, vai ficar a vida inteira sofrendo, tomando remédio. E às vezes a pessoa se engana, começa a reclamar daquele médico e vai procurando outro. Só que ele continua não fazendo a sua parte. Acontece a mesma coisa na casa espírita? Com certeza. Muitos motivos nos levam a procurar a casa espírita. Pelo amor, difícil. Pela dor, a grande maioria. Por convite de alguém convite, olha, eu vou lá no Mariano, tem umas palestras boas, a pessoa vai. Mas geralmente se procura a casa espírita pela dor. Se assiste palestra, recebe um passe, toma água purificada e vai embora. Muitas vezes, quando há necessidade, recebe-se o atendimento fraterno, onde os atendentes pacientemente escutam, analisam e consolam, conversam com as pessoas. Em muitos casos, às vezes, é necessário tratamento de desobsessão. Se não fizermos a nossa parte também, se nós não melhorarmos como pessoa, o que vai acontecer? Vamos ficar a vida inteira nos socorrendo na casa espírita. Não toma passe, água fluidificada. Passa mal, toma passe, água fluidificada. Nos casos anteriores, nós concluímos que a medicina terrena, ela cuida das enfermidades do corpo físico. O espiritismo trata das enfermidades do espírito. Tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual, é recomendável a mudança de atitude, senão eternamente com problemas. É aquilo lá. Você vai ao médico, muitas vezes, o tratamento que ele passa para você atenua aquele sofrimento. Mas você não faz nada, o que vai acontecer? Você vai voltar. É a mesma coisa na casa espírita. A gente vem, experimenta uma melhora, né? Que gostoso. Mas, de repente, a pessoa não faz nada, está voltando na casa espírita de novo. No lado material, o que nós temos que fazer? Nós temos que deixar de lado, principalmente, os vícios.
que eles lesam a nossa parte material e as atitudes também que lesam o nosso corpo. Lado espiritual. Nós devemos deixar de lado nossas tendências e atitudes negativas. Estudando e compreendendo os ensinamentos espíritas, nós vamos aos poucos nos melhorando e vendo a importância de buscarmos maneiras de se viver melhor. Então é isso, a gente vem na casa espírita para isso, para aprender, para receber ensinamentos de como nós podemos viver melhor. Mas sempre nós temos que fazer a nossa parte. Reforma íntima. O que é reforma íntima? Que é o nosso assunto da noite. Reforma íntima é o esforço no domínio das más inclinações, que começa com a mudança da nossa maneira de ver, de enxergar as coisas. Reforma íntima é uma mudança de paradigmas. Paradigmas são as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo e as pessoas e os acontecimentos. Nós temos que começar a ver a vida, ver o nosso semelhante, ver o que acontece de uma forma correta. Porque às vezes a gente vê as coisas, enxerga as coisas da maneira que a gente acha que deve ser. Mas nem sempre o que a gente acha é o correto, é o verdadeiro. Então a gente tem que aprender a enxergar tudo. Reforma íntima, ela deve ser compreendida como a chave mestra para o sucesso. Melhoria interior. Reforma íntima, ela traz a melhoria interior. E o que vai acontecer? Se a gente se melhorar interiormente, nós vamos ter felicidade no exterior. Então nós temos que começar de dentro para fora. É assim que a gente começa a fazer a nossa reforma íntima. A maioria de nós, quando começa a conhecer a doutrina espírita, já começa a experimentar uma mudança no seu interior. Por quê? Ela já começa a ter uma mudança de como ela encara, como ela compreende Deus. Como ela compreende o homem, seu semelhante, e como ela compreende a sua existência. O que ela está fazendo aqui? Onde ela veio? Para onde ela vai? Porque a pessoa, ela passa a acreditar que existe alguma coisa após a morte, ou que existe a vida depois da morte. Principalmente, a vida antes da vida. Por isso que ela começa a encarar a encarnação, encarar o que acontece na vida dela de outra forma por isso, porque ela começa a acreditar que existe alguma coisa no futuro. Se a pessoa não acredita que existe nada, ela vive por viver. Ela fala, eu não acredito que existe vida após a morte, então eu não acredito que se progride. Ela não acredita que o que se faz aqui você vai realmente, encarnado, ter esses débitos. Então, por isso que começa a ter uma mudança nessa visão. Começo da reforma íntima. Começamos a mudar o nosso jeito de ver a vida. Começa-se a reforma íntima. Esse é o primeiro passo que se dá. Então, o primeiro passo começa a mudar isso que eu disse. O jeito de sentir, o jeito de ver as coisas. Agora, para prosseguir, é um pouco mais difícil. Porque nós temos que começar a vencer alguns obstáculos. E esses obstáculos, eles estão aonde? Eles estão em nós. Eles não estão na Regina. Eles estão em nós. Cada um tem os seus obstáculos. E o que são esses obstáculos? Antigos hábitos, vícios que teimam em continuar conosco. Esses são os grandes obstáculos que eu tenho que enfrentar. Em resumo, eu tenho que enfrentar a mim mesmo. Então aí que começa a ficar complicado. Então, além de todo o esforço que nós temos que ter, nós temos que domar as nossas más inclinações. Porque nós temos más inclinações. Se nós não tivéssemos más inclinações, nós não teríamos mais necessidade de reencarnar aqui na Terra, né? A gente já estaria em planetas mais evoluídos. Se desiste de fazer a reforma íntima, claro. Por quê? A pessoa tem livre-arbítrio.
ela começa a fazer a sua reforma íntima, só que ela é livre para continuar ou não. Ela tem essa opção. Ninguém é obrigado a nada. E outra coisa, isso acontece com a gente muito. A vida começa a colocar situações que às vezes nos obrigam a realizar a reforma íntima. Nesse caso, não adianta às vezes eu querer continuar ou não. Eu vou ter a necessidade de fazer a minha reforma íntima. Principalmente quando acontecem doenças, perdas, separações. Às vezes, para a pessoa melhorar, para a pessoa continuar vivendo em paz, ela será, entre aspas, como se fosse obrigada a realizar a sua reforma íntima, para acabar com o sofrimento que ela está sentindo naquele momento. A gente encarna, irmão, nós temos que também ter isso em mente. A gente encarna para isso, para aos poucos realizar a nossa reforma íntima, para nós evoluirmos. E pela evolução tem a reforma íntima. A vida, nossa trajetória, ela é um eterno convite a mudanças. Se as coisas não vão acontecer por bem, vão acontecer por mal. Por isso que nós temos que ter em mente que às vezes nós podemos assim, continuar ou não, mas às vezes nós temos que fazer a nossa reforma íntima. Por quê? Todos, indistintamente, um dia, terão que realizar a sua reforma íntima. Não tem jeito, ninguém vai escapar disso. Ninguém vai escapar disso. Então, melhor realizarmos a nossa reforma íntima pelo amor, não pela dor. Tudo é melhor a gente resolver pelo amor. E resolver as coisas pela dor é mais complicado. O sofrimento é muito grande. A pessoa fala assim, bom, eu estou frequentando a casa espírita. Aí eu pergunto, mas nós somos verdadeiramente espíritas? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então nós vamos dizer que nós somos verdadeiramente espíritas quando nós começarmos a fazer a nossa transformação moral através do quê? Da nossa reforma íntima. Então aí sim, nós poderemos falar que realmente nós somos verdadeiramente espíritas. É fácil? Não. O caminho é muito longo. Nós temos um caminho muito longo, porque nós temos que reeducar a nossa personalidade manhosa talhada pelo egoísmo. A gente vive assim, né? E nós temos que fazer essa reeducação da nossa personalidade. Um bom começo, nós começarmos a ter conhecimento sobre nós mesmos, para que nós possamos travar um relacionamento ético com a gente e com a vida. Então nós temos que ser éticos com a gente mesmo. Nós temos que aprender a conhecer as nossas potencialidades. Tem um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio, Hermance Dufour. A Hermance, ela nos sugere, são sugestões, que são roteiros para a instauração de uma linha ética no nosso processo de transformação. Então ela sugere algumas coisas que vão nos ajudar a fazer essa instauração ética dentro de nós. Fazer com que nós sejamos éticos conosco mesmo. Por exemplo, ela sugere que nós tenhamos postura de aprendiz. O que é ter postura de aprendiz? É acreditar que nós sempre temos algo para aprender. Sempre devemos buscar algo novo. Fugir da autossuficiência. O que é isso? Eu sei de tudo, eu não preciso estudar. Isso que o João está falando, eu sei, ele não precisava estar falando. Nós não podemos ser assim, não. Porque a gente, cada dia nós estamos aprendendo coisas novas. Um dia nunca é igual ao outro. Então nós temos que ter a postura de aprender. Ela sugere que nós observemos a nós mesmos. Mais uma vez, conhecer-te a si mesmo
não ficando avaliando o próximo, esquecendo do serviço que nos compete. Nós temos uma mania grande de ficar olhando o que o outro faz. E olhando muito o que o outro faz, a gente acaba se esquecendo do que nós temos que fazer. Então ela sugere que a gente observe isso. Ela sugere que nós tenhamos renúncia. Que nós devemos, nessa renúncia, selecionar ambientes e costumes e atitudes onde o orgulho nos ilude. Às vezes nós frequentamos determinados locais que é só ilusão. Que não são coisas verdadeiras. São verdadeiras mentiras. Então ela fala que nós temos que renunciar, principalmente em ambientes sociais, que só nos levam ao orgulho. Nós temos que praticar, parece que é o que o Adawi, passou, aqui, o auto-perdão. Nós temos que aprender a nos perdoar, principalmente com as faltas que nós cometemos e procurarmos não cometer mais. Porque às vezes nós cometemos alguma falha, a gente se cobra tanto, a gente se martiriza, se critica, mas nós temos que aprender a nos perdoar, porque nós não somos perfeitos. Então, isso também ela diz que é um roteiro. Vigilância. Atitude de cuidar da vida mental. Higienizar nossos pensamentos com boas leituras, diversões e ações sociais. Aquela fala que nós temos que nos divertir sim, com coisas edificantes. E que isso ajuda a cuidar da vida mental. Oração. Ela diz que a oração é a terapia da mente. Através delas, despertamos forças íntimas nobres que se encontram adormecidas ou sufocadas pelo nosso destino. Então ela pede que nós oremos para despertar essas forças que nós temos, forças mentais. Ela fala também que um dos roteiros para que nós possamos instalar a ética em nós é o trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Devemos dar utilidade a cada momento dos nossos dias. Então não é o trabalho que a gente trabalha 8 horas por dia, não. São os outros tipos de trabalho que nós fazemos também. Tolerância. Toda a evolução é concretizada na tolerância. Porque se você não tem tolerância, numa evolução, você sucumbe. Porque você tem que tolerar, sim. Porque uma evolução, ela só não é de coisas boas. Vão acontecer problemas que tem que haver uma tolerância, sim. E a tolerância, ela traz resultados mais satisfatórios. Tolerância não significa conivência ou conformismo, caridade dos nossos esforços. Aquela está falando que nós temos que ser tolerantes conosco. Porque às vezes a gente não se tolera também. Né? Você erra por algum problema, por um descuido, às vezes você está evoluindo, você cai um pouco, aquilo ali para você acabou, você não tolera aquilo. Então ela fala que nós temos que ter essa tolerância. Tudo isso, resumido, disponibilidade para servir a vida. Ela resume isso aí. Bom, voltando à reforma íntima. Quando nós nos propusermos a realizar nossa reforma íntima, o que vocês acham? Nós vamos encontrar dificuldades? Quem disse sim, acertou. Por quê? Quando nós começamos a trilhar o caminho do bem, nós vamos encontrar enormes dificuldades. Tanto por parte de irmãos encarnados, como de irmãos desencarnados, e por nós mesmos. Não sei se já aconteceu com vocês, tá? Hoje eu vou no Mariano assistir uma palestra, 7 horas da noite. Aí acontecem algumas coisas para te segurar em casa, para que você não chegue. É verdade isso? Já aconteceu com vocês? São dificuldades que nós... E às vezes, não vamos pôr culpa só nos irmãozinhos desencarnados, não. Ou só no nosso marido, na nossa esposa, nos nossos filhos, não, viu? Nós também somos empecilhos a isso. Então, quando a gente se propõe a trilhar o caminho do bem,
vão acontecer algumas coisas que parece que querem nos tirar daqui. Agora, como eu disse, cabe a cada um de nós lutarmos contra isso, para que nós vençamos essas dificuldades, que com certeza vão aparecer, tá? Então nós temos que estar preparados para lutar contra isso. Primeira luta contra nós mesmos pela nossa rudeza interior. Vamos receber convites nos incitando à desistência. Poderão ocorrer problemas que irão conspirar a favor da nossa desistência. Poderemos cair em desânimo se tivermos dificuldade em contornar algum problema. Às vezes acontece também, sim. O que eu vou falar aqui não é novidade. Você está numa roda de amigos, domingo, 5h30 da tarde. Pessoal, tchau, eu tenho que ir embora. Onde você vai? Eu vou assistir uma palestra. Larga de ser bobo, só. Fica aqui, não vai assistir palestra coisa nenhuma, não. Acontece? Nós temos que lutar contra isso. Porque às vezes a pessoa, ela fica sujeita a essas coisas que ela desanima, não vem. Ela fala, ela não consegue contornar o problema. Ela pensa assim, eu não posso fazer isso, porque eu vou ficar mal com a minha turma aqui. O que ela faz? Ela desanima e não consegue contornar o problema. Agora, quando isso acontecer, sem alarme, sem desespero, insista na realização do seu programa de iluminação interior. Insista, persista. Se não for compreendido, não tem problema, persevere. Se for coagido, insista, continue. Se for perseguido, persevere, insista. Se for agredido, avança. Dessa forma, nós vamos conseguir controlar os problemas para trazer como eu disse, para realizar esse nosso programa de iluminação interior. Seja qual for a ocorrência negativa que acontecer, que vão acontecer, aceite essas ocorrências como desafio à perseverança. Aos poucos, com certeza, a gente vai se libertando dessas mazelas que trazemos como sinal de inferioridade. Gente, também não é assim, viu? Isso é trabalho, isso é luta, isso pode durar anos, pode não ser nessa encarnação, nós temos que começar. Então não é coisa, nós não podemos ser imediatistas. À medida que nós formos perseverando, que a gente for conseguindo vencer, nós vamos conseguir trazer Jesus mais perto dos nossos corações. E pacientemente, nós vamos buscar vitória sobre a nossa natureza animal e cada vez chegando mais perto da nossa plenitude espiritual. Só que isso é trabalho, viu? É luta, perseverança. Então nós... Oi? Claro! Mas nada que é fácil é bom. As coisas que a gente batalha é aquelas coisas mais gostosas. Pode falar, cara, ele tá louco, né? Sofrimento é bom? É bom. Porque a gente consegue muitas coisas de vez. Então, olha que coisa gostosa, gente. Cada vez que você melhora um pouco, você faz Jesus mais próximo de você. E quem não quer ter Jesus bem próximo? Então, isso é um incentivo à nossa luta. Agora, o que eu acho que é um lenitivo para nós, que é uma coisa boa, é falar, né, que indistintamente nós trazemos dentro de nós adormecidos aqui boas qualidades e potencialidades. Olha só, todos nós temos isso aqui dentro de nós. Nós já temos isso aqui, só que elas estão dormindo, né? E a reforma íntima nada mais é do que acordar, do que fazer desabrochar essas qualidades e potencialidades que nós trazemos dentro de nós. Então nós já temos, viu? Elas estão dormindo. Às vezes, elas estão dormindo por várias encarnações, né? Ainda não houve, olha, nós não fizemos isso ainda. Então nós temos sim. Quanto mais nós vamos ficando amadurecidos, mais nós vamos compreendendo a razão da lei divina e, logicamente, nós vamos aumentando em nós aquela vontade de crescer, aquela vontade de se libertar e alcançar a felicidade. Levanta a mão aqui, quem não quer ser feliz?
Todo mundo quer ser feliz? Só que nós temos que ir em busca dessa felicidade, tá? A gente não consegue comprar no dia, no Tonino, Savenhago, não. Nós temos que ir correr, batalhar em busca dessa que nós chamamos de felicidade. Levar uma vida saudável nos ajuda muito. Então nós temos que compreender, incorporar nós virtudes também. Vocês lembram que eu falei que a irmã lá, ela falou o roteiro? Aqui ela também fala da importância da vida saudável. E ela nos fala assim, temos que incorporar em nós algumas virtudes. Não é irmã, né, Suzy? A Sueli olhou feio, não é irmã. Aqui é um livro, e para uma vida saudável, acho que é do Espírito Santo mesmo. Oi? Donizete Pinheiro, vai. Tá vendo? Tá vendo que eu trago o meu livro falante aqui. Então vamos lá. O Donizete Pinheiro, no livro Para uma Vida Saudável, ele fala realmente que nós temos que compreender e incorporar em nós algumas virtudes. Facílimas, viu? Olha, vamos lá. Otimismo. Capacidade de ver o lado ótimo da vida, dos fatos e das coisas. O otimista, ele não fecha o olho para o mal, mas ele acredita no bem e procura o seu redor. Então o otimista, ele sabe que não existe só maldade. A bondade também está por aí. Nos seus empreendimentos, ele enche-se de ânimo e procura vitória. Olha só, nós temos que nos tornar otimistas, não pessimistas. O pessimista, ele já entra na luta derrotado. O otimista não. Ele vai, ele persevera, ele vai em cima. Outra virtude, facílima. Olha que palavrinha. 2 letrinhas. Ter fé é ter confiança. Então nós temos que ter confiança naquilo que nós estamos fazendo. Quem não acredita em si, já entra na luta derrotada. A pessoa que fala assim, eu vou tentar, mas não sei não, viu? Eu não tenho muita fé nisso daí. O que vai acontecer? É o caminho para a derrota. Confiança demais também leva a pessoa a viver de forma imprudente, hein? Vai a pessoa ter fé assim? Eu tenho tanta fé que eu vou atravessar Francisco Junqueira 6 horas da tarde de olho vendado e não vai acontecer nada comigo. Não vai? Então, nós temos que ter fé, mas nós temos que ter prudência nas nossas coisas. A fé é confiança equilibrada que permite estendê-la ao nosso semelhante. Ninguém vive sozinho, irmão. Nós necessitamos uns dos outros. E é tão bom você estar rodeado de pessoas que têm fé, de pessoas que acreditam em coisas boas. Humildade. Outra virtude. Humildade é a pessoa ser consciente das suas limitações e potencialidades naquele momento, conhecendo a si mesmo e caminhando de acordo com os conhecimentos que se tem no momento. Alguém daqui sabe qual é a sua limitação? Às vezes você fala assim, cheguei no meu limite. É verdade ou mentira? De repente você faz uma coisa, você fala assim, nem eu sabia que eu era capaz disso. Então nós não conhecemos as nossas limitações e nem as nossas potencialidades. Só que nós temos que viver de uma forma que nós estamos acreditando naquele momento. Mas nós temos condição de melhorar, não. Gente, humildade não é virtude de se ser tímido, de se ser acomodado, de se ter complexo de inferioridade, não. Às vezes a pessoa vê uma pessoa ali no cantinho, né? Aquela pessoa é humilde. Isso não é humildade. Às vezes pode ser meio de vida, tá? A humildade não é isso. A humildade é a antítese do orgulho e da vaidade. Pobreza não é sinônimo de humildade. Às vezes a gente vê uma pessoa maltratada, tudo, aquela pessoa, a gente vai falar, aquela pessoa é pobre, ela é humilde.
Às vezes ela é muito mais orgulhosa do que uma pessoa milionária que é humilde. Então, pobreza não é sinônimo, tá? Então, nós temos essa humildade, aquilo que eu falei. É ser consciente do que a gente pode ou não fazer. Nós temos que desenvolver em nós essa virtude, simplicidade. Simplicidade é a virtude que facilita a vida, busca de maneira mais natural de fazer as coisas e de se relacionar com pessoas. É aquela pessoa que não dá muita volta, que não escolhe palavras difíceis. Ela vai com simplicidade. Ela vai naquilo, às vezes, que você precisa conversar com a pessoa. A simplicidade, ela evita excessos, garante o equilíbrio e sobriedade nas atitudes. Simplicidade no coração e nas atitudes é indispensável para a paz entre os homens na terra. Às vezes não se tem paz pela falta de simplicidade. Serenidade. Serenidade é a luz interior iluminando a nossa casa mental nas intempéries da vida. Nós conhecemos pessoas que ela está com um problema terrível, mas ela se mantém serena, ela se mantém calma, ela tem confiança, ela tem fé. Serenidade é a virtude adquirida na vivência repetida de experiências, proporcionando calma diante dos problemas e das dificuldades. Vocês já repararam uma coisa? Quando nós estamos com um problema muito sério, o desespero ajuda a resolver? Não. E a serenidade? Então, nós temos que ter isso em mente. Não adianta o desespero. Às vezes, a gente tem um problema, está aqui, ó. Pelo seu desespero, pela sua falta de calma, você acha que ele está lá. Mas se você estiver sereno, você vai ver que ele está aqui para resolver. Às vezes a meio metro de você. Então, por isso é importante desenvolvermos a serenidade. Quem é sereno não se atropela na solução de imprevistos. Se mantém equilibrado, evitando que o problema se agrave. Paciência. Isso nós temos. Paciência é a virtude que sabe esperar, tolerar e compreender. Quem a conquista no treino de pequenas contrariedades está sempre em paz e irradia a paz. Vocês repararam? Quem consegue as pequenas. Então nós temos que começar esse treinamento nas pequenas coisas que acontecem. Ter paciência em pequenas coisas. Às vezes, quando você está lá em casa, a esposa quebra um copo. Aí você tem que ter paciência. Não adianta você brigar com a pessoa. É pequena coisa, não é? Daqui a pouco, você treinando isso, ela vai quebrar 2 copos. Você vai treinando até ela quebrar uma caixa inteira. Só que aí você vai treinando com essas pequenas coisas, o que vai acontecendo? Você vai começando a ter a paciência. Então também você não consegue assim. Você precisa treinamento. A paciência na alegria, ela evita o desperdício. No sofrimento, ela calma e conduz à resignação. A paciência não desespera, não se revolta, não relaciona. Perseverança. Aquilo é uma verdade. O cara cavou o túnel, faltava 2 centímetros lá, mas porque ele não perseverou, ele não achou os cristais, enquanto o outro está batalhando lá. Perseverança é a virtude que segue sempre em frente no objetivo aqui. Não desanime, persevere. Qualquer objetivo maior só é conseguido pela insistência. Não conseguiu hoje? Tente amanhã. Tente amanhã. Insista. Perseverar sempre, recordando que o anjo de hoje é o selvagem de ontem que não desistiu de procurar por Deus. Então, perseverança. Honestidade. Honestidade é uma coisa também complicada, porque a honestidade é ser honesto e sempre agir com correção e honradez. Não adianta, ninguém é meio honesto. Ou se é honesto, ou não se é honesto. Não existe, ou aquela pessoa é meio honesta. Isso não existe, tá? As pessoas honestas,
e sincera nos seus sentimentos, ela traz uma simpatia, sustenta boas amizades e permite uma convivência em bases verdadeiras. É tão bom você ter amizade com uma pessoa honesta. Você sabe que tudo na vida dela é honestidade, são boas amizades. E você sendo honesto, você vai atrair boas amizades também. E tem muita gente que não gosta de pessoa honesta, então ela acaba se afastando. Justiça é a verdade que dá a cada um o que lhe pertence. Em qualquer relacionamento humano, a justiça deve pautar nossos pensamentos e as nossas mínimas atitudes. A justiça não concede privilégios, é a mesma para todos. Pobre, rico, branco, de cor, japonês, brasileiro, a justiça é igual para todos. Enfim, nós temos que ser justos em tudo para alcançarmos a justiça e a misericórdia de Deus. Porque a gente gosta de orar a Deus, que é toda justiça, todo amor. Mas para que a gente consiga essa justiça de Deus, nós temos que ser justos para com o nosso semelhante. Caridade. O amor em ação tem um nome. Caridade. Caridade é a manifestação do Espírito, do sentimento e da emoção, compreendendo a necessidade do semelhante e fazendo-lhe todo o bem possível. Você tem que compreender o que aquela pessoa necessita. Porque às vezes a pessoa não necessita de um prato de comida. Ela necessita de um diálogo, de um aperto de mão, de um abraço. Então a caridade não é só dar comida, não é só dar uma blusa, não é só dar uma moeda, não. Vai muito além disso. Considerada a maior de todas as virtudes, a caridade é adquirida no aproveitamento de servir a Deus, de servir que Deus nos oferece diariamente. Diariamente nós temos condição da prática da caridade. E foi aquilo que eu disse para vocês, não é a moedinha. Eu não sei se eu já contei rapidamente uma historinha aqui, que uma pessoa, ela bateu em uma casa. Saiu para atender o senhor. Ele era espírita, tá? Mas isso é coincidência, viu? Ele era espírita. Aí, ele chegou lá fora, começou a conversar com o pedinte. Conversando. Passou 40 minutos. Ele falou, nossa, eu comecei a conversar com você e nem perguntei o que você queria. Você quer um prato de comida? Você quer um dinheiro? Ele falou, não. O que eu precisava, o Senhor já me deu. Muito obrigado e foi embora. Ele precisava de um diálogo, ele precisava de uma conversa, ele não precisava de uma moedinha. Então, a caridade é isso. E nós temos oportunidade sempre. Sinceridade. Temos que ser sinceros. Sinceridade útil é eficaz e doce. Também é sábia. Assim, só que ela tem que ser dosada. Tá? Não é aquele negócio no propósito de sermos autênticos. Nós não podemos magoar os outros. Você já viu na TV que tem um negócio lá, o super sincero? Pelo amor de Deus. Você pensou você conversar com uma pessoa, olha, eu não estou bem, eu falei para você que ia acontecer isso. Só você não pode ser sincero dessa forma. O ser sincero aqui é ser real, ser verdadeiro. Porque às vezes, dependendo de como você usa a sinceridade, você empurra a pessoa para o precipício. Às vezes você fala uma coisa para uma pessoa, se você fizer isso, vai acontecer isso, e acontece. A pessoa chega para você, aconteceu, mas não falei para você que ia acontecer? Você fez o que você quis em vida. Mas eu estou sendo sincero com ele. Não é bem assim, não. Então, a sinceridade é verdade, tá? A sinceridade na amizade fortalece a confiança. A sinceridade na oposição estabelece o respeito. A sinceridade nas relações sociais contribui para a paz. Quando tivermos sinceridade entre as pessoas, a verdade entre as pessoas, os relacionamentos vão melhorar com certeza. Temos alguns exercícios para a implantação da reforma íntima, segundo o Espírito Sheila. E diz assim: executar alegremente as próprias obrigações, sempre executar as nossas tarefas com amor, com paz. Silenciar diante da ofensa. Recebe a ofensa? Não precisa dar aquele troco para a pessoa.
Esquecer o favor prestado. Faz um favor, esquece que prestou. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para convosco. Ô, fulano, hein? Olha lá. Faço tanto por ele, mas chega no Natal ele dá uma lembrancinha só para a Regina. Para mim, não. Exonere isso daí, coisa material, isso passa. Emudecer a nossa agressividade. Eles bem falam que é melhor, antes de você maltratar uma pessoa, falar alguma coisa contra a pessoa, que você morda a língua. É a melhor coisa. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Não concordamos, temos que respeitar. Não somos obrigados a ir atrás da opinião. Nós temos que respeitar. Abolir qualquer pergunta maliciosa e desnecessária. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Você passa uma coisa para a pessoa fala, eu não entendi. Você pode dizer, eu não vou repetir, não. Eu já falei uma vez, está bom demais. Não. A pessoa às vezes pode não ter entendido realmente. Treinar a paciência constante. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. É aquele famoso assim, olha, eu estou com uma dor aqui. Ih, mas você não sabe o que eu estou sentindo, é 10 vezes pior. Então, ouve fraternalmente, não precisa ficar falando que você está mais que a pessoa, não precisa falar que até a tua dor é superior à pessoa, né? Buscar sem afetação um meio sempre de ser mais útil. Não dizer mal de ninguém. Fazemos isso? Não. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Alegrar-se com a alegria dos outros. Não aborrecer quem trabalha. Deixa a pessoa trabalhar. Ajudar espontaneamente. Respeitar o serviço alheio. Mas se tem o servicinho, nós temos essa mania. Respeite o serviço da pessoa. Reduz os problemas particulares. Porque nós trazemos muito problema para dentro de nós. A minha esposa que fala sobre, tem gente que escreve aqui na testa, problema, estou aqui, venha. Traz tudo para você os problemas. Servir de boa mente quando a enfermidade nos ferir. Não sermos um lobo império de carneira. Nós sermos nós mesmos. Então, essas são dicas que nos ajudam a implantar em nós a nossa reforma íntima. Reforma íntima, então, irmãos, em suma, no estudo da noite de hoje, uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. É como eu disse, quem não quer ser feliz? Nós temos que correr atrás, nós temos que buscar, nós temos que lutar. Não deu hoje, vai amanhã. Não conseguiu nessa encarnação, não tem problema. Se a gente conseguir de bom nessa, a gente leva para outra. Mas vamos começar. Mas já estou velha, essa encarnação já está perdida. Nenhuma encarnação está perdida, não. Sempre é tempo de começar. E com a reforma íntima, nós vamos alcançar a maior conquista das pessoas livres e felizes, o prazer de viver. Quem não quer ter prazer de viver? Quem não quer viver de forma tranquila? Paulo Goulart desencarnou em 2014. O Paulo Goulart, ele era espírita, né? E que logo que ele desencarnou, no Facebook postaram essas palavras dele que eu achei muito legal. E se nós formos analisar, ela diz bem ao que nós estudamos na noite de hoje. E diz assim: todos nascemos com uma missão a cumprir. Procuro cumprir a minha, vivenciando a moral espírita e seguindo os fundamentos básicos da doutrina. Vivenciar a verdade, não julgar, estudar sempre, não me acomodar, ser generoso, enfim, fazer a nossa parte, criando assim a sintonia com o polissistema espiritual, além dos já enumerados. Além dos já enumerados, aprendemos que não existe efeito sintético. Então diz bem o que nós estudamos na noite de hoje. Agora, nós estamos no dia 18 hoje. 18 dias
começamos o ano de 2015. Todo ano a gente não pensa nisso? Ano novo, vida nova. Primeiro dia do ano, feriado. Todo ano é assim? Segundo dia do ano, dia útil como tantos outros. O ano novo será o que fizermos dele, nada mais, nada menos. Assim sendo, avante e façamos o melhor. Por que não começar em 2015 fazendo a nossa reforma íntima? Porque daqui a pouco vai chegar dia 1º de janeiro de 2016. A gente vai falar, ano novo, vida nova, mas não mudou nada. Então vamos aproveitar que 2015 entrou em nossas vidas, os 8 dias. Por que não começar a nossa reforma íntima? Essa vida é fácil. É só começar. Porque sempre nós temos que ter um começo. Não adianta ficar esperando que a minha reforma íntima, ninguém vai começar comigo. Eu tenho que começar em mim. E eu não dependo de ninguém. Eu dependo única e exclusivamente de mim mesmo. Então, por isso que é mais fácil. Porque se eu dependesse de alguém para fazer minha reforma íntima, aí eu teria mais problemas. Então, vamos aproveitar o ano novo. Porque o ano novo vai ser, como eu disse, o que nós fizermos dele. Nada mais, nada menos. Avante e vamos fazer o melhor. Muito obrigado, João. Achei